Boa noite, igreja. Boa noite. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Amém. Queridos, o pastor Gledson Gamburger ia ministrar hoje, mas ele teve um imprevisto. Então vai ser eu mesmo, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus sabe de todas as coisas. Queridos, hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 27, 50 e 51. Nós vamos ler. Ara. Amém? Ele diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Está aqui não? Mateus 27, 50 e 51. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se a rocha. Amém? Mateus 28, do 1 ao 6. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Queridos, enquanto eu estava refletindo hoje pela tarde sobre essa passagem, o Senhor, Ele dizia para mim que não tinha outra coisa para se pregar hoje que não fosse a ressurreição do nosso Salvador. Sabe, enquanto eu pensava sobre isso, o Senhor me falava algumas coisas. E hoje nós estamos aqui para glorificar o Senhor por essa ressurreição. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor por essa ressurreição. E hoje, queridos, é o dia onde o inferno estremece. Hoje é o dia onde o diabo corre. Hoje é o dia onde os filhos do Senhor se reúnem na casa do Senhor para glorificar a Deus pela salvação. Hoje é dia de celebrar, hoje é dia de se alegrar, hoje é o dia de a gente declarar: eu tenho um Deus e esse Deus me ama ao ponto de ter entregado o seu único filho naquela cruz. Sabe quantas vezes eu encontro pessoas no meu caminho que já estão num caminho longo na presença de Deus, que já estão caminhando tanto na presença de Deus durante tanto tempo, mas que não entenderam ainda o significado da cruz. Quantas pessoas eu encontro pelo caminho e dizem: pastor, eu não consigo entender por que Jesus teve que ir para a cruz. Eu não consigo entender por que tinha que ser dessa forma. Eu não consigo entender por que ele tinha que sofrer pelo meu pecado. Eu não consigo entender por que não poderia ser de outra forma. E sabe, um dia eu tive essa dúvida. Eu tinha mais ou menos ali uns 6 meses na presença do Senhor. E sabe, eu sempre digo isso. Não tinha Wi-Fi, o computador era aquele que discava. Quem é do tempo do computador que ficava discando? Tchuru. Só? Ai, que susto. Sabe, queridos, eu sou desse tempo, o tempo que o computador às vezes não dava linha, sabe? Tinha dias que a gente ficava angustiado procurando uma informação e a nossa Wi-Fi era aqui, ó. Era aqui, ó. Joelho no chão e dizendo: Senhor, me traz a revelação.
E um dia eu, cheia de dúvidas no meu coração, cheguei diante de Deus, me ajoelhei e falei assim: Senhor, por que tinha que ser assim? Não tinha outra forma do Senhor nos resgatar? Por que que um inocente teria que ir para a cruz por causa de um monte de pecador? Quem já se fez essa pergunta? Levanta a mão assim. E sabe, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Ele disse assim: porque era a única forma de você entender o tamanho do meu amor. Um pai entregar o seu único filho. O pai entregar aquilo que ele mais ama. Um pai renunciar à presença de um filho. Ter que vê-lo sofrer. Ter que vê-lo ser acusado. Ter que vê-lo morrer em uma cruz. Ter que vê-lo chorar. Ter que vê-lo se angustiar. Por causa de você, tem que ser muito amor. Se não fosse assim, vocês não entenderiam o tamanho do amor que eu tenho por vocês. Se fosse assim, vocês não entenderiam a grandiosidade que é o meu amor. E eu disse: Senhor, eu entendi. E desde aquele dia, eu nunca mais tive dúvidas sobre a cruz. E sabe, hoje, quando o Senhor te chamou aqui nessa noite, é porque hoje é dia de olhar para o céu e dar graças. Hoje é dia de olhar para o céu e dizer assim: Senhor, que plano perfeito. Porque se o Senhor tivesse feito de qualquer outra forma, eu não entenderia o tamanho do teu amor por mim. Hoje é dia de você olhar para o céu e dizer assim: Senhor, obrigado, porque por causa do sacrifício do teu filho, por causa do teu sacrifício, eu entendi hoje que eu tenho uma chance de ir morar no céu. Se hoje você chegou aqui nessa noite, é porque o Senhor queria que você se alegrasse com o irmão que está do seu lado. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer assim: meu irmão, nós vamos morar no céu. Sabe, eu não sei como foi o seu dia hoje, mas o Senhor colocava no meu coração que muitas pessoas chegariam aqui num dia que é de celebrar. E que você talvez passou hoje um dia, sabe, a gente chama de atribulado. Um dia atribulado, um dia cheio de confusão. Um dia cheio de ansiedades, um dia cheio de problemas. Talvez você chegou aqui e você chegou com o coração pesado, cheio de saudades. Eu não sei vocês, mas lá na minha casa a gente tinha o costume de fazer o almoço de Páscoa. Quem tem esse costume? Levanta a mão. E sabe, talvez hoje foi um dia que você não pôde se encontrar com a sua família. Talvez hoje foi um dia qual você passou o almoço sozinho. Talvez hoje foi um dia a qual o seu coração se encheu de saudade. Saudades de talvez alguém que não está aqui hoje, você gostaria que estivesse do seu lado. Saudades de alguém que talvez você só vai encontrar no dia que Jesus voltar, porque Jesus já o recolheu. Quem aqui Jesus já recolheu seu pai ou sua mãe? Levanta sua mão assim bem alto. Eu também. O Senhor já recolheu meu pai. E talvez hoje você, durante um almoço de Páscoa, você se sentiu só. E sabe qual foi o plano de Jesus para você? Ele diz assim: você não precisa se sentir sozinho. Porque existe uma família na minha casa esperando por você, para glorificar o meu nome junto com você. Porque sabe, queridos, quando Jesus te chama para uma casa, quando Jesus te chama para uma família, Ele te chama para você se alegrar e não se sentir sozinho. E sabe, cadê? Ah, tá aqui. E sabe, o tema da mensagem de hoje é? O tema da mensagem é? Ele ressuscitou.
Isso é um motivo para nós nos alegrarmos, porque nem mesmo a morte pode impedir a vida que Jesus tem para liberar sobre nós. Nem mesmo a morte pode segurar o amor, segurar aquele que decidiu te amar. Nem mesmo a morte pode segurar, queridos, o teu Salvador. Não é uma pedra na frente de um túmulo que segurou o teu Salvador. Nada pode segurar. Quando Deus decide algo para as nossas vidas, Ele cumpre. Nem mesmo a morte pode nos vencer. Eu não sei, mas Deus me mostrava corações hoje, exatamente assim. Corações que passaram um dia ansiosos, angustiados, preocupados. E sabe, hoje é dia de a gente dar glória, porque o Senhor Jesus está aqui, Ele te atraiu. Mas sabe, eu conheço um Jesus a qual, depois de passar por tudo isso, Ele recebe uma coroa de glória e de honra. Está lá em Hebreus 2:9. A palavra do Senhor diz que Jesus passou pela cruz, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e Ele recebe uma coroa de glória e de honra. Mas sabe o que o Senhor revelava ao meu coração? Jesus venceu, queridos. Mas antes de toda vitória existe uma guerra. Antes de toda vitória existe um caminho. Quando alguém vence algo é porque ele passou pela guerra, pela batalha, e ele é vitorioso. E o Senhor dizia para mim: Jesus teve as suas guerras até ser coroado. Você precisa entender que se hoje você chegou aqui passando por guerra, por aflição, por angústia, é porque existe uma coroa de honra e de glória esperando por você também. Ele veio nessa terra, você sabe por quê? Para te mostrar o caminho. Ele veio como homem para dizer para você: tu pode suportar tudo. Não existe nada nessa vida que você não possa suportar. Talvez por muitas vezes você tentou desistir, você pensou em abandonar, você pensou até em tirar sua própria vida. Hoje eu quero dizer para você nessa noite que não existe nenhuma aflição, nenhuma angústia que você possa passar nessa terra, que você não possa vencer em Cristo Jesus. O Senhor me mostrava 3 coisas que Jesus precisou vencer. Talvez você se identifique com alguma delas. Primeiro, Jesus venceu a acusação. Jesus venceu o quê? Abre aí em Mateus 27, 12, 14. A Bíblia diz assim: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. O que ele respondeu? Nada. 13. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? 14. Jesus não respondeu nem uma palavra. Sabe o que Jesus me revelava nessa passagem? Para Jesus chegar até a vitória, ele precisou vencer a acusação. E queridos, a acusação não se vence com palavras. A acusação se vence com fé. A acusação não se vence com palavras. A acusação se vence com fé. Jesus sabia que ele tinha um Deus que estava no controle de tudo e que nada ia sair do controle do Senhor. Jesus, ele coloca a fé dele na palavra. Ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Então ele continua, ele fica calado. Você sabe por quê? Porque Romanos 8:3 diz assim: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Você não precisa abrir a sua boca.
Quando você passar pelo caminho que Jesus passou, entenda algo, você vai vencer. Espere no Senhor, Ele vai justificar você. E aqueles que um dia o acusaram, tiveram que ver a terra escurecer, tudo tremer e Jesus ressuscitar. Olha para o teu irmão e diz assim: shh. Silêncio, meu irmão. Silêncio. Nós precisamos vencer calado. Jesus vai justificar os seus filhos. Quem recebe, diga: eu recebo. Segunda coisa que Jesus precisou vencer: Jesus venceu a sensação de solidão. Jesus venceu o quê? O primeiro foi o quê que ele venceu? Epa! Vamos sair daqui decorando, vai. Jesus venceu a acusação. E Jesus venceu a sensação de solidão. Quem aqui já um dia se sentiu sozinho? Levanta a mão, diz: eu me sinto. Queridos, aqui em Porto Velho eu encontro mais do que lá em Rio Branco. Pessoas que não têm rede de apoio. Pessoas que não têm família. Pessoas que hoje se encaixam naquela passagem que eu falei, se sentiram só. Eu encontro muitas pessoas aqui em Porto Velho que tem gente dentro de casa, mas se sentem só. Então eu quero ler com você Mateus 27, 46. Mateus 27, 46 diz assim: então, por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu sozinho, sim ou não? Sim, queridos. Porque Jesus era homem. É humano, querido, você se sentir sozinho de vez em quando. Não é pecado. Sabe, às vezes nós queremos ser o super crente, né? Super crente não pode sentir nada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas até o próprio Jesus se sente sozinho. É humano se sentir sozinho quando se está num momento de dificuldade, onde parece que a morte está te rondando e não tem saída. É normal, queridos, a gente se sentir sozinho. Sabe, a gente fala até muito sobre Pedro, né? Quem já ouviu a história de Pedro? Que Pedro negou Jesus e se escafedeu. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro andava com Jesus. Jesus avisa Pedro. Ele diz: tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Negou ou não negou? E Pedro ainda responde: não, eu vou contigo. Sabe aquelas pessoas que dizem para ti: eu vou contigo até o fim, no dia que tu procura, ó, nem a ligação atende? Quem já passou por isso? Amém, pensei que era só eu. Sabe, Pedro era essa pessoa. Jesus ligou, nada, caiu na caixa de mensagem de Pedro, parafraseando aqui, né? E sabe, queridos, quando eu olho Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eu consigo entender que nós falamos muito de Pedro e nós esquecemos de falar de João, o discípulo amado que foi até o fim. Nós falamos de Pedro, mas nós esquecemos de falar a passagem que está em João 19, 25. Maria foi até o fim. Maria Madalena foi até o fim. A tia de Jesus foi até o fim. Sabe o que eu entendo com isso? Nós temos a tendência de olhar
e guardar no nosso coração aqueles que foram. Sabe o que nós precisamos fazer? Olhar para aqueles que ficaram. Jesus tinha pessoas fiéis ao pé da cruz. Deus não te deixa desamparado. Deus sempre vai levantar pessoas para ir contigo no dia da adversidade. Deus vai levantar pessoas para ir contigo até o momento da crucificação. Deus vai levantar pessoas para te dar a mão quando tu achar que todo mundo te abandonou. Sempre, sempre, sempre vai ter um João para ir contigo até o fim. Hoje o Senhor manda eu te dizer algo aqui nessa noite. Seja João. Às vezes nós queremos Joãos na nossa vida, mas nós não queremos ser João na vida de ninguém. Porque João estava correndo risco, querido. Os outros fugiram com medo. João estava correndo risco de morrer também. Nós queremos Joãos, mas temos dificuldade de ser João na vida dos outros. Hoje Deus está falando para você. Decida ser o João que fica e que acompanha alguém no dia da sua tribulação. Decida ser o João que fica. A Maria, que mesmo olhando, tendo que enxergar o seu filho, vivendo a maior dor da sua vida, ela não fecha os olhos, ela vai até o fim. Jesus está levantando Joãos, Jesus está levantando Marias, Jesus está levantando Marias Madalenas aqui, para que você possa ir até o fim com alguém. Isso agrada o coração de Deus. Deus não tinha abandonado Jesus, Ele não tinha. Mas Jesus estava carregando o meu e o seu pecado. Quem aqui nunca pecou e sentiu que o céu estava fechado sobre a sua cabeça? Quem aqui nunca pecou e o céu parecia que Deus não estava te ouvindo? Queridos, Jesus não estava só, Deus estava lá, mas por causa do meu e o seu pecado, Ele sentia essa separação. E Deus faz questão de deixar pessoas fiéis que vão até o fim. Judas abandonou lá atrás. Judas abandonou no Getsemane ainda. Quando Jesus vai lá orar, os discípulos vão com ele. O único que não vai é Judas. Ele abandonou lá atrás. Não seja o primeiro a pular do barco. Não seja o primeiro numa dificuldade de alguém, deixar alguém sozinho ou não atender a ligação. Nós precisamos andar juntos, isso nos protege. Você pode segurar a mão de alguém que está do seu lado aí? Diz assim para ele: eu vou contigo, meu irmão. Você não vai só, nós vamos juntos até o fim. Podem não ser muitos, mas olhe para os poucos que são capazes de se entregarem para ser crucificados junto com você. Podem não ser muitos, mas olhe para os poucos que são capazes de entregar-se para serem crucificados junto com você. Pare de olhar para a falta. Deus tem colocado pessoas no seu caminho. Quem aqui está fazendo universidade da vida, dá um glória a Deus. Jesus colocou alguém para caminhar junto com você. Você não vai só. Amém? E por fim, primeiro, Jesus venceu a acusação. Segundo, Jesus venceu a sensação de solidão. E terceiro e principal, Jesus
venceu a morte. A palavra do Senhor diz, Mateus 28, 6. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. O Senhor disse para mim que essa noite seria uma noite de glorificar. Porque assim como um dia Ele desceu, assim como um dia Ele decidiu, assim como um dia Ele escolheu você, e Ele chegou no alto e sublime trono, hoje é dia de se alegrar, porque Ele está preparando uma morada para você. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E você vai deixar o Senhor ministrar a sua vida agora. Comece a adorar ao Senhor, comece a glorificar e agradecer, porque esse caminho que você está caminhando, Ele já passou e Ele já venceu. A morte venceste, o céu tu rompeste. Deixa o Espírito Santo de Deus se mover na tua vida hoje. Agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Diga. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para você nessa noite, para ela queimar durante toda essa semana. Tiago 1:12. Tiago 1:12. Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor manda eu te dizer nessa noite: tem uma coroa esperando você. Suporta, persiste, vai até o fim. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui nessa noite, e Ele está dizendo para você:
Se você está passando por essa provação, é porque você suporta. Você vai suportar um dia. O Senhor Jesus continuou caminhando, sangrando. Continue caminhando, nem que seja sangrando, com uma cruz nas costas. Mas não pare, não pare, não pare. Existe uma herança, existe salvação, existe uma coroa, existe uma casa, existe uma mesa para você. Existe